A necessidade de criação e manutenção de parques e áreas verdes na cidade de São Paulo tornou-se algo obrigatório nos últimos anos, sobretudo em função, obviamente, do grande desenvolvimento da cidade, né, e a preocupação com a qualidade de vida da sua população. E hoje nós vamos falar então a respeito de um dos parques tradicionais da cidade, aliás, um dos mais antigos parques de São Paulo e um dos maiores da cidade. Vamos falar de um parque realmente que tem uma história, que era a sede de uma antiga fazenda no século XIX e que foi de propriedade de um grande engenheiro da cidade de São Paulo que desenvolveu vários projetos, né, e que realmente contribuiu bastante para o desenvolvimento arquitetônico da cidade de São Paulo. Sejam bem-vindos ao Parque do Carmo Olavo Egídio Setúbal, localizado na zona leste de São Paulo, mais precisamente no bairro de Itaquera. O bairro de Itaquera, onde está localizado o Parque do Carmo, está distante 19 quilômetros da Praça da Sé, com uma área de 54 quilômetros quadrados e uma população, vejam só, de 488 mil habitantes, portanto uma área bastante gigante. Ele tem então notícias, né, da localidade desde 1686, no período colonial. Depois, em 1820, com a chamada Casa Pintada, que era um ponto de passagem de viajantes que passavam pela região, inclusive foi retratada por Debré, o bairro começou a ganhar realmente um significado. Mas foi só em 1875, quando se inaugurou a Estrada de Ferro, que realmente o bairro de Itaquera começou a ganhar realmente visibilidade. Mas o Parque do Carmo não existia naquela época, e sim a fazenda, a antiga Fazenda do Carmo, que era realmente uma referência para a localidade. Além de outras fazendas também, já que Itaquera era um bairro com uma conotação bastante rural. E foi realmente esse envolvimento, nessa explosão demográfica, que o bairro realmente acabou alcançando índices bastante elevados de densidade demográfica, né? O que realmente começou a ser um grande problema para os governantes de uma forma geral, já que o bairro ultrapassa o limite habitacional. Como vimos, o bairro de Itaquera então era uma área bastante rural, com várias propriedades de chácaras, sítios e até fazendas antigas. E uma das referências dessas fazendas é a antiga Fazenda do Carmo, de propriedade da Junta Carmelitana de Petrópolis, uma entidade religiosa das Irmãs Carmelitas, daí o nome Fazenda do Carmo, que na verdade foi comprada pelo coronel Bento Pires Camargo em 1919. E a partir daí começou então esse loteamento da região, né? Sobretudo quando surgem então localidades como a Vila Carmozina e a chamada colônia japonesa, em função do grande interesse da etnia japonesa na região, sobretudo para a plantação de hortaliças, verduras e principalmente do pêssego, né? Pêssego e ameixa. E eles eram, na verdade, grandes produtores que atendiam mercados como São Paulo, Santos e até Rio de Janeiro. Daí a sua expressividade, né, produtiva. Mas foi então a partir de 1919, com essa mudança do bairro, né, e do parque como um todo, que não era parque ainda, era da fazenda, que a Itaquera começa a ganhar realmente uma nova repercussão. E foi então, a partir da década de 50, que o engenheiro Oscar Americano Caldas Filho, né, um engenheiro renomado da cidade de São Paulo, aliás, foi até o criador do bairro dos Jardins, né, Jardim América, Jardim Brasil e Jardim Europa, dando uma nova visibilidade, né, paisagística para a cidade de São Paulo. Ele então comprou, né, essa propriedade como sendo o local da sua residência de final de semana com a família. Ele tinha verdadeira paixão por essa área que ele havia comprado, principalmente pelo lago onde ele praticava esportes náuticos, né, e pela área toda que ele realmente era um momento de lazer da família. Hoje existe a Fundação Maria Luísa Oscar Americano, sediada no bairro do Morumbi, na antiga mansão, né, da família, que acaba coletando, né, vários materiais, várias obras de arte que o casal, então ele e a esposa, colecionaram ao longo da vida, né? Essa fundação fica no bairro do Morumbi, exatamente em frente ao Palácio do Governo de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes. Com a morte de Oscar Americano em 1974, a fazenda então foi vendida, né, e grande parte foi adquirida pela Prefeitura de São Paulo e em 19 de setembro de 1976 foi inaugurado então o Parque do Carmo, né, realmente uma área para atender às necessidades de esportes, lazer da população. Em 1993, a área recebe o título de APA, Área de Proteção Ambiental, decretada então pelo Governo do Estado,
justamente no sentido de preservar toda a região, já que o fluxo, né, habitacional crescia substancialmente na região. Uma forma comedida de manter realmente a área preservada. Em 2012, então, o parque recebe um título específico, Parque do Carmo Olavo Egídio Setúbal, em homenagem, então, ao prefeito Olavo Setúbal, que foi quem decretou realmente a área do parque em 1986 e que realmente deu essa nova conotação à localidade. Olavo Setúbal foi uma personalidade importante, né, ao longo da história, foi engenheiro, foi prefeito da cidade de São Paulo e também empresário, né, grande empresário, descendentes aí de várias personalidades importantes, de títulos importantes ao longo da história. O parque, ele na verdade manteve toda a estrutura, né, da história da fazenda, né, com o casarão colonial, onde abriga o Museu então da Biodiversidade ou Museu do Meio Ambiente, contando então um pouco da história do local e a evolução, né, dessa questão do verde e da paisagem da localidade. E também você vai encontrar ali uma infinidade de outros elementos, como o próprio lago, que era a grande paixão então do Oscar americano, que praticava os esportes náuticos, né? Além do planetário, um planetário que faz referência então a toda a questão astronômica e uma área de cultivo, né, de mudas e plantas, enfim, entre outros todos os elementos, como a figueira, né, que representava então a posse, né, do proprietário da fazenda, no lado direito da casa, além de um cafezal, né, obviamente simbolizando realmente a grande riqueza, né, da cidade de São Paulo, e também a influência dos japoneses na região através da plantação das cerejeiras, né? Então, uma área que atende aí tanto a questão esportiva quanto a questão cultural, né, para que todos possam usufruir dessa memória e dessa estrutura. Além da importância patrimonial do Parque do Carmo, vale mencionar a sua estrutura de lazer e entretenimento que justamente proporciona atividades e eventos variados para toda a população. Entre elas, nós destacamos a famosa e tradicional Festa da Cerejeira, realizada todo mês de agosto, em homenagem, então, à flor símbolo do Japão, quando se pratica o hanami, né? Justamente o fato de você se colocar embaixo das árvores das cerejeiras, apreciando toda a sua coloração e observando, então, a caída das suas pétalas, né? Um ritual bastante comum no Japão. Se você já conhece o Parque do Carmo, continue usufruindo desse espaço e tendo experiências cada vez mais gratificantes. Se você não conhece, vale a pena você conhecer, de fato, fazer uma visita, não só na época da festa, mas durante todo o ano e descobrir realmente um pedaço histórico da cidade com aproveitamento de lazer. O Momento Jornada Cultural vai ficando por aqui, agradecendo então a sua companhia e esperamos você no nosso próximo encontro. Até lá!